são imitá-los e as mulheres respeitarem nos homens os futuros espíritos paternais, ao invés de guerrearem contra eles, tentarem desviá-los do caminho da fraternidade e da caridade e procurarem mantê-los dentro das teias do amor exclusivista, por sua insegurança e receio de perderem seu afeto. 5.1 Satya Sai Baba. Ninguém melhor do que Moisés para inaugurar esta galeria de espíritos empreendedores, que, desde épocas remotas, vem trabalhando nas hostes do Cristo pelo progresso da humanidade terrena. Se antes foi o médium dos 10 mandamentos, depois pisou o solo terreno em outras oportunidades, sendo a última delas no corpo carnal do grande indiano, que ficou conhecido como Satya Sai Baba, Verdade Mãe-Pai, cuja meta foi trabalhar pela união das 5 mais numerosas correntes religiosas do planeta, dentre as quais o cristianismo. Imediatamente antes, tinha estado encarnado como um pouco menos famoso Sai Baba de Shirdi, o qual igualmente nasceu e viveu na Índia milenar. Durante sua encarnação afirmava que permaneceria no mundo espiritual por 8 anos e logo reencarnaria, fornecendo todos os dados para ser facilmente identificado e poder continuar seu trabalho de auxílio e esclarecimento, quando adotará o pseudônimo de Prema Sai Baba, Amor Mãe-Pai. Louvado seja esse espírito de luz, pelo grande amor que tem ensinado aos seus milhões de discípulos, espalhados pelo planeta, os quais multiplicam as benesses intelectomorais que recebem desse grande missionário de Jesus. 5.2 Chico Xavier. Aquele que renunciou a todas as glórias da inteligência, que afirmava ter mal utilizado em outras épocas, tornou-se apenas Chico, como gostava de ser chamado. Nenhum título portentoso, nenhuma riqueza material, nada que o diferenciasse dos pobres a quem abraçava, e dos sofredores, que pediu para ser a fim de nunca se esquecer das agruras que eles sofriam. Nunca ninguém se igualou a esse fenômeno da produção literária, contando centenas de obras, que sua mediunidade possibilitou fossem materializadas no mundo terreno. Todavia, se tal se fez possível foi porque renunciou a tudo quanto fosse prestígio pessoal e desapegou-se de tudo, apegando-se a Deus e a Jesus. Não é maior nem menor que Francisco de Assis, porque seu trabalho é diferente daquele, sendo um o poeta do amor universal e outro médium de milhares de espíritos de luz e também nos espíritos sofredores, muitos dos quais falaram ou escreveram utilizando sua máquina orgânica. Louvado seja igualmente esse intelecto sublimado na renúncia e no amor universal. 5.3 Mohandas Gandhi. O violento que se converteu em pacifista, o agressor que se desarmou em nome da paz e o autoritário que não aceitou nenhum poder pessoal, fazendo dos jejuns e preces a arma que expulsou do seu país os estrangeiros dominadores e impediu que seus compatriotas evitassem qualquer agressão dos tiranos. Sempre conciliando, pregando pelo exemplo, mais do que pelas palavras, estas sempre pacificadoras, transformou a vida de milhões de indianos e discípulos espalhados pelo mundo afora, ensinando a paz em lugar da agressividade e moralizando inteligências descompromissadas com a ética. Nunca a política poderia ser a mesma depois de Gandhi e é uma pena que os juristas do mundo inteiro não tenham observado seu exemplo de conciliação na sua militância como advogado por décadas na África do Sul e na Índia. O direito e a justiça, ainda retardatários na estrada do progresso, pois dependem muito da máquina estatal, azeitada pela corrupção e pelo mercenarismo, ainda tomarão Gandhi como um dos mais importantes símbolos, em lugar da impropriedade de uma deusa mitológica da triste realidade romana. 5.4 Sócrates. O homem que aceitou casar com o verdadeiro protótipo da bruxa em corpo de mulher, exemplificou, em todos os momentos de sua longa e frutuosa existência, o que é verdadeiramente a filosofia no sentido mais elevado da palavra e não um vício de racionar dentro de sofismas e inutilidades.
Aprender as grandes verdades consubstanciadas nas leis de Deus foi o objeto das reflexões de Sócrates, que nada mais fazia que dialogar com seus discípulos de boa vontade sobre o que ouvia dos seus orientadores espirituais, que lhe ensinaram sobre a reencarnação e a vida no mundo espiritual, preparando o caminho para a futura pregação de Jesus, que chegaria ao mundo grego sobretudo pela voz e a pena de Paulo de Tarso. Sócrates é maior que todos os filósofos puramente terrenos, pois reconhecia-se um espírito e assim o ensinava, enquanto que estes últimos falam das coisas materiais e nada enxergam além disso. Por ser tão grande, até hoje não foi compreendido, passando de geração em geração apenas uma imagem distorcida e esgarçada da sua grande pregação, que Montaigne, no século XVI, tentou esclarecer para as multidões, mas não obtendo sucesso, porque preferem o Sócrates analisador da política ao invés do Sócrates mestre da espiritualidade. Pobres filósofos, indignos do maior dos mestres da filosofia da verdade. Homens e mulheres, aprendam a enxergar naquele missionário um espírito masculino da mais alta envergadura. 5.5 Emanuel. Aquele que sonhou, como Públio Lentulus Sura, governar Roma, acreditando na predição de uma pitonisa, depois encontrou pessoalmente Jesus, na encarnação seguinte, todavia, não lhe entendeu a sublimidade do convite para renunciar à materialidade e segui-lo, amargando posteriormente a colheita de frutos cheios de espinhos ao invés da suavidade das rosas, que lhe estariam destinadas se aceitasse o convite naquele primeiro momento. Mais uma vez mergulhado na carne, como adolescente de 12 anos de idade, está pronto para demonstrar a Jesus mais uma vez sua dedicação inabalável na pregação pela palavra, pela escrita e pelo exemplo, como discípulo verdadeiro, o apóstolo, que se tornou no decurso dos séculos que separam a vida de Jesus na terra até hoje. Quem acompanhou a trajetória de Chico Xavier vê, por trás dela, as lágrimas e o suor daquele guia, praticamente encanado com seu pupilo, para que nenhum detalhe do programa falhasse, em benefício da humanidade e da causa de Jesus. Grande arrependido, professor dos indecisos e dos tortuosos, discípulo de outro arrependido, que é Paulo de Tarso, louvamos sua energia de pacificador e de desapegado das coisas da terra em favor da pregação da espiritualização das criaturas. Aguardamos sua semeadura no mundo de hoje. 6. Exemplos de mulheres espiritualizadas. Tanto quanto o cego curado por Jesus, a que se referiu João, no seu evangelho, talvez seja um espírito mais evoluído que Paulo de Tarso, como Jorge, o maltratado e maltrapilho amigo de Chico Xavier, que lhe dava um abraço demorado surpreendendo os amigos do médium missionário, pode ser mais evoluído que este último. Assim também muitas mulheres estão muito acima dos heróis da espiritualidade, daqueles que ficaram conhecidos na história da humanidade, colocados no panteão das celebridades. Normalmente, devido ao atraso intelecto-moral da humanidade terrena, os verdadeiros missionários não são valorizados quanto os elementos medianos, identificados com os interesses materiais. Dessa forma, Napoleão Bonaparte é mais glorificado que Allan Kardec. Uma celebridade divulgada pela mídia atual recebe mais reconhecimento que um missionário ou uma missionária encarnados, que preferem o anonimato e sequer costumam receber a devida consideração dos próprios familiares, quanto mais dos anais da consagração mundana. Assim acontece com a maioria das mulheres evoluídas espiritualmente, que passam pela vida das civilizações como mães, esposas e irmãs, sublimando corações empedernidos no mal. Aquele famoso e inadequado provérbio que diz: por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, é de uma infelicidade sem igual, pois estão elas ou ao lado, como Amélia Gabriele Boldete, a Gabi, ou até na frente, como Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, em relação a José e Lívia em relação a Emanuel. É preciso que os homens e mulheres do nosso tempo passem a considerar estas verdades, para não cometerem injustiças contra suas mães,
companheiras ou irmãs, impondo-lhes sacrifícios, humilhações e desgostos desnecessários com sua falta de compreensão e sensibilidade. Louvemos, então, nas 5 mulheres a seguir relacionadas, todas aquelas que dignificam a espécie humana com suas renúncias silenciosas e a sustentação espiritual que dão a milhões de filhos e filhas, companheiros e irmãos muitas vezes ingratos ou agressivos. 6.1 Mãe Santíssima. Quando Jesus disse, dentre os filhos nascidos de mulher ninguém é maior que João Batista, não estaria incluindo Mãe Santíssima, cuja posição na hierarquia espiritual está fora do alcance da compreensão dos seres humanos ligados à Terra. Bezerra de Menezes insiste em chamá-la de Mãe Santíssima, o que, por si só, já é um indicativo de quem ela representa no governo do nosso planeta, cujas rédeas estão nas mãos firmes e amorosas do seu filho. Não se trata de preguismo, mas sim de reconhecimento público e declarado daquilo que imaginamos representar a verdade da sublimidade desse espírito que nossa pequenez não consegue conceber. Escrever uma biografia dessa mãe das mães é impossível, pois poucos traços permitiu que a história do mundo terreno registrasse a seu respeito. Se é verdade que Jesus nada escreveu, mas seus ensinos e exemplos foram registrados, em parte, ela menos ainda, certamente porque não permitiu a quem que fosse lhe endeusasse a memória, no que não foi obedecida por alguns mais ousados, que lhe dedicaram a oração Ave Maria e compuseram hinos em sua homenagem, mas, sobretudo, como meio de lhe pedirem auxílio nas provações. As Ave Marias são das mais lindas composições que a arte terrena tem guardado, como a de Bach ou Honore, Schubert e Schumann. Alguém já disse que pode haver composição tão maravilhosa quanto as Ave Marias, mas nenhuma mais que elas, no que tem razão. 6.2 Madre Teresa de Calcutá. Maria de Magdala já tinha mostrado sua fibra e a densidade da sua amatividade ao se dedicar aos leprosos após a partida de Jesus. Mas continua evoluindo na estrada da maternidade universal até alcançar a sublimidade sob a figura de Madre Teresa de Calcutá, cuja biografia deveria ser compulsada por todas as mulheres e todos os homens, as primeiras para procurarem imitá-la por mínimo que fosse e os segundos para respeitarem nas mulheres suas mães, nunca transformando-as em alimárias para o trabalho escravizador nem para a sexualidade pervertida. Sua vida não passou de milhares de minúsculas atitudes de carinho para com os doentes e desvalidos, contrariando os projetos de vida de quem queira se celebrizar através de feitos grandiosos, pois os grandes são os que se fazem servidores de todos, como ensinou Jesus, inclusive ao lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. Madre Teresa nunca se preocupou a não ser em servir no anonimato e se transformou em mãe espiritual de milhões de indianos e filhos espirituais de outras pátrias. 6.3 Joana de Ângeles. Aquela que encontrou Jesus e pretendeu desvencilhar-se do marido infiel a fim de melhor seguir suas pegadas, acedeu ao seu conselho, aguardando a hora certa para desvincular-se do lar, com a desencarnação do companheiro atrabiliário. Essa é Joana de Ângeles, psicóloga e terapeuta, que, através da mediunidade de Divaldo Franco, vem ministrando ensinamentos de suma importância para o autoconhecimento e a consequente reforma moral. Figura maternal, bastando lembrar a obra gigantesca que se estampa na Mansão do Caminho, em Salvador, Inteligência Superior, como retratam principalmente seus livros da série psicológica. A grande missionária, segundo se afirma, deverá reencarnar em 2015, podendo-se prever que para impulsionar a psicologia com Jesus, que ela mesma lançou no planeta Terra. Onde renascerá é uma incógnita, mas é certo que deverá ser uma das mais importantes presenças no mundo dos encarnados, mesmo que a história não vá considerá-la como celebridade, pois preferem-se os macacoides, como ironizava Monteiro Lobato, em detrimento dos verdadeiros sábios. Quanto mais em relação aos seres espiritualizados. 6.4 Ama.
A guru indiana não poderia estar fora do rol das homenageadas neste modesto estudo, pois é importante que os homens e mulheres procurem conhecê-la enquanto está ombreando com os encarnados. Muito já se escreveu e falou sobre ela, na sua missão de abraçar milhões de seres humanos, tanto quanto ama também a todos os seres da criação. Quem está vivendo a experiência terrena deve valorizar seus contemporâneos de alta hierarquia e procurar, se possível, avistar-se e entretecer relação com eles, a fim de terem quem se espelhar, como aconteceu com quem pôde manter algum contato com Chico Xavier, Madre Teresa, Sai Baba e outros. Ama percorre o mundo divulgando a abraçoterapia, com que sensibiliza corações endurecidos, acalenta almas deprimidas e afasta muitos da estrada dos vícios e mazelas morais. Louvemos essa alma sublimada, que seus adeptos afirmam ser a reencarnação de Krishna. 6.5 Ivone do Amaral Pereira. Sivone Elno George Sand, a célebre literata francesa do século XIX. A verdade é que a menina que estudou apenas o 4º ano primário era uma escritora consumada desde os 12 anos de idade. Vivendo pobremente, pois que se sustentava com o trabalho de costureira, escreveu obras portentosas em conteúdo e elegância do estilo, tornando-se um dos marcos da doutrina espírita no mundo. Maternal por excelência, sabia acolher com carinho qualquer pedido de ajuda. No mundo espiritual foi retratada por Humberto de Campos, que se sentiu sensibilizado e não sabia como se dirigir a ela, que lhe respondeu, chame-me apenas de Ivone. Eis aí uma dos modelos de autossuperação, passando do intelectualismo questionável e das vaidades do mundo para a espiritualidade do amor universal. 7. Realizar muito no mundo exterior, masculinidade. Sigmund Freud teve a infelicidade de afirmar que as mulheres se sentem frustradas e inferiorizadas por não terem a genitália masculina. Todavia, a própria caracterização física masculina revela a índole ativa e empreendedora, mais preparada para as realizações no mundo exterior, muitas vezes voltadas para tudo aquilo que os ladrões desenterram e roubam a que Jesus se referiu, construindo e destruindo cidades e civilizações. As civilizações antigas não existem mais, na sua imensa maioria, e até continentes inteiros desapareceram, como Atlântida e Lemúria, porque o instinto predatório abalou até as estruturas telúricas, incidindo aqueles seres, que somos nós mesmos, em estágios de primitivismo, nos dispositivos reflexos da lei de causa e efeito, ou lei do karma. Que aqueles que ainda realizam praticamente no mundo exterior despertem para o autoconhecimento, pois tudo quanto é material se transforma e passa, nada permanecendo, conforme disse Jesus, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Despertem para o autoconhecimento, sim, porque, em caso contrário, estarão sujeitos à roda dos renascimentos indefinidamente, ombreando com dificuldades nos mundos inferiores, onde terão de jornadear junto com irmãos cujo primitivismo os deixará terrificados, como aconteceu com os capelinos no planeta Terra, há milênios atrás. Jesus também falou, meu reino não é deste mundo, querendo significar que as construções devem ser preferencialmente espirituais, apesar de ser dever de cada um melhorar as condições de vida no mundo terreno. Políticos, juristas, cientistas, filósofos, artistas, acordem para a própria espiritualização, pois o calendário da justiça divina aponta para o momento da seleção espiritual, sendo que milhões serão expurgados do planeta por tempo imprevisível. 8. Ser muito no mundo interior, feminilidade. As civilizações do passado encarregavam as mulheres apenas das funções da maternidade e dos cuidados domésticos, todavia, obedientes ao determinismo divino, que faz das vítimas heróis e dos ditadores misérrimos mendigos espirituais, aquelas que viveram submissas ao seu sacrifício tornaram-se as luzes que iluminaram e iluminam os cérebros petrificados no orgulho e na prepotência, despertando-os, por sua vez,
para a renovação e a sensibilização espiritual, tal como Lívia tornou-se o incentivo para a evolução do seu companheiro Emanuel. A feminilidade representa o aperfeiçoamento de virtudes muitas vezes incompreensíveis para a masculinidade, voltada para a conquista geográfica de territórios, a fabricação de artefatos de conforto ou destruição, a racionalidade horizontal e outras realizações de homens não espiritualizados. A paciência, o perdão, a tolerância, a afetividade mais pura e outras caracterizações das mulheres sublimadas possibilitam a pacificação do mundo terreno, que, se não fossem elas, tornar-se-ia um campo de guerra onde irmãos se matariam em plena luz do dia e nas praças públicas em espetáculos torpes e sinistros. Graças às mães, esposas e filhas, o mundo terreno se suaviza e evolui com o passar silencioso dos dias, séculos e milênios. Benditas sejam essas criaturas humanas, que ensinam o belo e o bom, sem palavras, normalmente, no silêncio das preces e na harmonia dos seus traços físicos, como mensagens ambulantes de harmonia e suavidade. 9. As conquistas civis da mulher. Mesmo não sendo este mundo físico o foco principal dos esforços espirituais, as leis humanas foram se abrandando e reconhecendo a igualdade entre homens e mulheres. Sem terem alcançado ainda um patamar de verdadeira justiça, já se pode dizer que algo de respeitável passou a ser vivenciado pelas civilizações em geral, que, com raras exceções, já concedem às mulheres direitos civis no sentido da sua liberdade e igualdade. Quem quer que milite na política ou na justiça assuma o compromisso de aperfeiçoar as referidas instituições, para que mais cedo se implante o verdadeiro reino de Deus na terra e não fiquemos apenas nas teorizações e propósitos para um futuro remoto. Que as mulheres possam ir e vir livremente, sem sofrerem bullying por parte de homens embrutecidos, que tenham acesso aos postos de trabalho mais graduados, que não estejam a mendigar auxílio financeiro a companheiros autoritários e exclusivistas e que não tenham de rebaixar sua dignidade como mulheres em troca da manutenção de casamentos falidos. Que os espíritos masculinos saibam enxergar nelas como se vissem em cada uma filha e as tratem como fariam a uma delas. Essa forma de pensar os imunizará de praticarem muitas injustiças e atrocidades. 10. A perda da hegemonia masculina. Os ditadores destinam-se a quedas fragorosas, pois Deus não permite que nenhuma criatura se arvore em juiz das demais, tanto que, na parábola do trigo e do joio, Jesus afirmou que somente o dono da terra efetuaria a separação das duas espécies vegetais. No século que se iniciou e nos seguintes não haverá mais hegemonia de quem quer que seja, seja como indivíduo seja como gênero, pois nova ordem social se instalará gradativamente, uma vez que todos são filhos do mesmo Pai. Se antes era necessária a força física como realizadora do progresso, assim fazendo do homem o rei do planeta, no seu sentido material, agora novos impulsionadores serão utilizados, dos quais o principal é a sensibilidade moral, consubstanciada no amor universal. Assim, seja homem ou mulher quem detenha grande quantidade de amor no coração, esses estarão nos postos de comando, pois serão os escolhidos por Jesus para dirigirem as coletividades e servirem de paradigma para os que caminham em pós, ainda inseguros quanto aos novos modelos de convivência. 11. Jesus, os homens e as mulheres. Jesus foi, na história terrena, o primeiro a valorizar a figura feminina, tanto que, até hoje, do número total de seguidores, contam-se mais mulheres que homens, pois aquelas, pela sua maior sensibilidade, não se envergonham de declarar-lhe lealdade publicamente. Maria de Magdala, Joana de Cusa, a mulher adúltera, cujo nome a história não registrou, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e milhares de outras daqueles tempos memoráveis, são apenas algumas anônimas, que se multiplicaram e hoje são milhões, ao lado de homens intimoratos dos primeiros tempos, como Paulo de Tarso, Ananias, Simão Pedro, João e Lucas.
Jesus nunca admitiu desigualdades, tanto que prestigiou primeiro Maria de Magdala, ao aparecer-lhe evidência após a desencarnação. Meditemos sobre o significado dessa igualdade absoluta, que, depois de 18 séculos, foi esclarecida em O Livro dos Espíritos, quando se falou claramente que os espíritos dos homens e das mulheres são os mesmos e que todos têm de encarnar num e no outro gênero, a fim de evoluírem. Assim, derrubemos as barreiras que ainda separam os dois gêneros, cada qual respeitando e compreendendo seu oposto, tornando-se aliados na realização do bem e nunca opositores ou incompreensivos conviventes, seguindo o exemplo grandioso da parelha Kardec e Gabi. 11.1 Os 12 Apóstolos, os 70 e os 500. Somente uma época primitiva justificou que apenas homens compusessem o quadro dos apóstolos. Se estivéssemos na época atual, na certa, o grupo seria misto. Quanto aos 70, sabe-se que ali estavam homens e mulheres, inclusive Joana de Cusa e outras tantas, incumbidas por Jesus de propagar-lhe a boa nova pelo mundo afora e pelos séculos futuros. O mesmo se diga dos 500. 11.2 As virtudes masculinas. Segundo o ensinamento do Espírito de Verdade recentemente divulgado na introdução ao Dictio Mineridis Conceptis Spiritis, divulgado pelo Instituto Amélie Baudet, são 24 as virtudes: 1. Amor. 2. Compreensão. 3. Doçura. 4. Firmeza. 5. Vontade. 6. Perseverança. 7. Harmonia. 8. Rigor. 9. Disciplina. 10. Esperança. 11. Fé. 12. Devotamento. 13. Valentia. 14. Coragem. 15. Força. 16. Caridade. 17. Indulgência. 18. Benevolência. 19. Humildade. 20. Resignação. 21. Aceitação. 22. Perdão. 23. Abnegação e 24. Fraternidade. É fácil identificar as mais condizentes com a índole masculina. 4. Firmeza. 5. Vontade. 6. Perseverança. 7. Harmonia. 8. Rigor. 9. Disciplina. 13. Valentia. 14. Coragem. 15. Força. Somam apenas 9 de um total de 24. Isso demonstra a necessidade dos espíritos masculinos de adquirirem as virtudes tipicamente femininas para poderem alcançar a perfeição relativa e não ficarem apenas na horizontalidade das realizações materiais e intelectuais sem Deus. 11.3 As virtudes femininas. São elas: 1. Amor. 2. Compreensão. 3. Doçura. 10. Esperança. 11. Fé. 12. Devotamento. 16. Caridade. 17. Indulgência. 18. Benevolência. 19. Humildade. 20. Resignação. 21. Aceitação. 22. Perdão. 23. Abnegação e 24. Fraternidade. Vê-se, por aí, a superioridade espiritual da maioria das mulheres comparativamente aos homens. Todavia, para se tornarem perfeitas, dentro da perfeição relativa, necessitam da aquisição das virtudes masculinas. 11.4 A paternidade. Se, até hoje, há pais que apenas fornecem o sêmen para a geração dos corpos de seus filhos, representando símbolos do descompromisso moral, há outros que engrandecem a espécie humana com seu psiquismo voltado para a paternidade material e psicológica dos seus filhos carnais e dos filhos de outros pais e mães. São exemplos dessa casta superior Bezerra de Menezes, Divaldo Franco e outros. Nada é tão grandioso para um homem que ser pai de muitos filhos, se possível de quase toda a humanidade, como Jesus é nosso Pai, abaixo de Deus. 11.5 A maternidade. Mãe Santíssima é o eterno símbolo da maternidade para os habitantes da Terra.
Que todas as mulheres se espelhem nela e considerem todos os seres humanos como seus filhos, sem restringirem seu amor aos frutos de sua carne, o que representa muito pouco para quem pretende evoluir rumo à perfeição relativa e se considera discípula de Jesus e afilhada de sua mãe. 12. Deus, Pai ou Mãe. Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai, por não conseguir explicar para a humanidade de então o que é o Criador. Todavia, em O Livro dos Espíritos, Kardec indagou dos espíritos superiores, que é Deus. Não se pode mais conceber uma figura paterno-materna, mas muito acima disso, uma mente, que nossa pequenez é incapaz de avaliar, tanto quanto a semente percebe as irradiações do Sol, que as atraem para a superfície do solo, mas nada além disso. Lao Tse, no Tao Te Ching, assim se expressou: o tal sobre o qual se pode discorrer não é o eterno tal, o nome que pode ser dito não é o eterno nome, o não ser nomeia a origem do céu e da terra. O ser nomeia a mãe das 10.000 coisas. Por isto, no não ser contempla-se o deslumbramento, no ser contempla-se sua delimitação. Ambos, o mesmo com nomes diversos, o mesmo disse mistério. Mistério dos mistérios, portal de todo deslumbramento. Grifamos propositalmente, para reflexão dos homens e mulheres, sobre como podem amadurecer sua concepção sobre a sexualidade e a necessidade de compreenderem e valorizarem uns aos outros. 13. Refletindo sobre a sexualidade. Os 10 mandamentos, recebidos mediunicamente por Moisés, na certa foram estabelecidos sob aquele formato por ordem do próprio Jesus, o divino governador da terra, o qual, conhecedor profundo da alma humana, nas limitações intelecto-morais que nos caracterizavam então, contemplou como uma de suas regras a de não cobiçar a mulher do próximo. Naturalmente que assim o fez porque sabia que os espíritos encarnados em corpos masculinos estariam inclinados a desrespeitar a maior delicadeza e sensibilidade daqueles outros vestidos temporariamente nas características femininas e, por isso, estabeleceu uma regra específica para esse caso. Deve-se compreender o porquê de nada se referir à hipótese contrária. A letra mata e o espírito vivifica. Assim devemos interpretar as coisas de Deus, ou seja, conforme seu significado espiritual. Guardando os atavismos ainda muito acentuados das vivências primitivistas, o ser encarnado masculino daquele tempo visava muito mais a satisfação da libido compulsiva, enquanto que a mulher, repetindo multifárias experiências na maternidade, esperava, pelo menos aquelas mais evoluídas espiritualmente, a felicidade de poder guardar no ventre o rebento, que, daí a 9 meses, se tornaria seu filho amado. A diferença ético-moral de mentalidade neste ponto entre os gêneros naquelas épocas recuadas era muito maior do que hoje. Quando Jesus veio pessoalmente pregar a Boa Nova, um dos tópicos que mais fez questão de abordar foi a igualdade entre os gêneros, podendo-se perceber isso facilmente pela forma como tratava homens e mulheres, ou seja, com a mesma suave autoridade, ensinando a união respeitosa entre ambos e a valorização recíproca. No episódio do julgamento da mulher adúltera, por exemplo, lecionou essa igualdade de maneira insofismável, de modo a não deixar dúvida alguma para o resto da eternidade. Todavia, com o advento da doutrina espírita, que Jesus prometeu enviar no tempo certo, para ampliar os horizontes da verdade e nossa compreensão, os seus emissários espirituais foram claros ao afirmar que o espírito não tem sexo, mas deve viver, quando encarnado, como homem e como mulher, para aprender o que um e outro sabem, tornando-se, ao final de muitos milênios, espírito puro, pela sua relativa e progressiva completude intelecto-moral. Este tema deve ser pensado madura e seriamente por todos aqueles que se interessem pelo próprio aperfeiçoamento intelecto-moral, com vistas a ingressarmos na fase espiritual do mundo de regeneração em que se converterá a Terra, pois não se concebe que mantenhamos um pé no futuro e outro no passado primitivista da mentalidade que vivemos na época de Moisés.
Se a mulher deve exercer a sexualidade responsável, inclusive refletindo sobre como e com quem exercer suas expansões naturais, o mesmo deve fazer o homem, para não estarmos sujeitos aos dolorosos dramas de consciência e a consequente necessidade de irmos para a prisão, saindo de lá somente depois que tivermos pago o último ceitil, como disse Jesus, na sua linguagem simbólica. A sexualidade é uma das formas da energia irradiante do espírito, tanto quanto a inteligência e a afetividade, sendo que, bem ou mal direcionada, dispara automaticamente a lei de causa e efeito, que, se é verdade que está submetida à lei do amor e da caridade, traz, também, irremediavelmente, o ingrediente da justiça. 14. A preparação para a paternidade e a maternidade. O espírito André Luiz, no seu livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, afirma que, na infância, ou seja, durante mais ou menos os primeiros 7 anos de vida dos encarnados, eles permanecem como que hipnotizados pelos pais, que exercem sobre seu psiquismo uma influência tão decisiva que, na maioria dos casos, permanece pelo resto da vida quase que a nível de reflexo condicionado. Afirma ainda que somente os espíritos superiores conseguem imunizar-se às eventuais influências negativas que venham a sofrer nessa fase da encarnação, devido ao seu cabedal avantajado de aquisições intelecto-morais consolidado há séculos. Por aí se verifica a gravidade da responsabilidade dos pais e mães e demais pessoas que se encarreguem do cuidado e educação de crianças. Infelizmente, na maioria dos casos, aqueles que assumem a paternidade ou a maternidade não estão preparados suficientemente para essa importante missão, que, para ser realmente bem cumprida, exige que já se tenha realizado a transformação de homem velho para homem novo. Ou seja, superados, na maior porcentagem possível, os defeitos morais do orgulho, egoísmo e vaidade, com a consequente aquisição das virtudes da humildade, desapego e simplicidade. Os portadores desses defeitos transmitem-nos aos filhos principalmente através da continuada e repetitiva exemplificação diária, funcionando, a longo prazo, como mantenedora, na sociedade, dos graves equívocos morais, que redundam na sustentação, com naturalidade, da corrupção, dos vícios e injustiças sociais e individuais. Antes de pretendermos ter filhos, deveríamos aprofundar a sonda do autoconhecimento e verificarmos até que ponto já conseguimos resolver nossos próprios problemas internos para, somente depois, e, em caso positivo, trazermos para o mundo material aqueles que teremos de encaminhar pela senda da evolução intelecto-moral. Divaldo Pereira Franco é pai de mais de 600 de filhos, sendo um dos mais importantes exemplos de paternidade responsável e sublimada, pois já realizou sua reforma moral. Em contrapartida, há milhões de pais e mães totalmente despreparados para essa missão. Aqueles que não sentem afeição real por crianças, adolescentes e jovens não deveriam correr o risco de querer ser educadores dentro do lar, pois poderão ser simplesmente elementos complicadores na vida de muitos reencarnantes. Dediquem-se a outras áreas da benemerência, mas não essa, que exige acendrado amor aos pequeninos e indefesos seres que, apesar de espíritos adultos, passam pela infância e a inocência, nos primeiros anos da vida terrena. Pensemos nesse aspecto da realidade do espírito e, se já temos filhos sem estarmos preparados para tanto, ainda há tempo para nos reformarmos e corrigirmos os erros que eventualmente cometemos. Nunca é tarde para recomeçar. 15. Prece final. Deus, nosso Criador e sustentador de nossa vida, queremos pedir a você, neste momento, sua bênção para nossa renovação interior, a fim de transformarmos instintos primitivistas em sentimentos de compreensão e respeito aos seres do gênero oposto,
de tal forma que deixemos de ser bruxas femininas ou carrascos masculinos e nos vistamos das características de companheiras que somaram e incentivam no bem ou companheiros que promovem e aconselham na evolução. Que nunca sejamos motivos de tropeço ou sofrimento para aqueles espíritos que se apresentam no mundo terreno ou espiritual com as caracterizações orgânicas inversas das nossas, porque sabemos que todos somos espíritos masculinos e femininos a caminho da unidade tendencial, que culminará na conquista de todas as competências e virtudes, tal como Jesus alcançou, na qualidade de espírito puro. Enquanto tal perfeição não visita nossa intimidade de espíritos imperfeitos, permita que os espíritos que nos orientam somem às nossas boas intenções os ingredientes da química espiritual, alterando neurônios e zonas cerebrais impregnadas de magnetismo negativo das vivências passadas, de tal maneira que ali se instalem propósitos sadios de compreensão e respeito pelas diferenças psicológicas e orgânicas quanto aos nossos opostos na experiência corporal. Quem de nós, Pai de amor, nunca errou na seara da vivência quanto ao gênero oposto, perpetrando injustiças e infelicidades como resultado da ignorância do que significa ser homem ou ser mulher? Assim, Jesus não julgou mulher adúltera e ninguém conseguiu atirar-lhe a primeira pedra da lapidação. Permita, Pai, que sejamos instrumentos do crescimento da inteligência e da moralidade das criaturas humanas agora e sempre. Assim seja. Fim.